Sejam muito bem-vindos ao Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto e esses são os meus pais, Fábio e Mônica. Oi. Bem-vindos a mais um episódio que marca uma nova série, vamos dizer assim, do Sal, mas daqui a pouco a gente explica um pouco melhor para você. E aí, minha senhora, como está? Tudo bem, gente? Nesta manhã, estamos gravando numa manhã hoje. Algo diferente para nós, hein? Muito bem. Tá tudo bem. Vamos lá agradecer, antes de tudo, os nossos apoiadores aqui, sem os quais, sem seu patrocínio, jamais poderíamos fazer o que estamos fazendo. Ao despachante, Doc Fácil, a Matrix Contabilidade, Patrão Henrique Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Marcel Lima, Planejador Financeiro e Spinehead. Muito obrigado, turma. Se você também se interessa em contribuir com a nossa causa aqui, para que a gente possa chegar para mais gente, procura por nós aqui nas nossas redes sociais. Vai ser uma grande honra ter você entre os nossos apoiadores. Certo, Dona Maria? Com certeza. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco da verdade por trás do noticiário. E como eu estava dizendo, a gente inaugura um novo período aqui no Sal com essa pauta, porque o jornalismo já não existe mais praticamente, né? Na prática já não existe mais, já faz um bom tempo, né? Esse é um ramo que eu conheço bem, né? Porque trabalhei muitos anos nessa área, tivemos alguns títulos, né? Nossa família editou jornais, revistas, anuários de economia, enfim, toda sorte de títulos. Hoje em dia estamos mais interessados em lançar livros, né? Embora o nosso ainda tá no forno. Tá a passos lentos, mas estamos avançando vagarosamente com ele. Alguns dos melhores são assim. Tomara, Deus te ouça. E tem um da Camila Macedo Milagre, que já terminamos já a parte da escrita, da edição, já estamos nos finalmente aí para lançar. Um produto da Sal Produtora, né, do que sai com o selo aqui do nosso podcast também. E como você já sabe, nós buscamos ser uma voz conservadora nesse imenso oceano de relativismo, de progressismo que já se torna evidente, né, os sinais estão todos aí de que essa é a hora do Ângelus. Então agora você sabe que esteja vendo quando estiver neste momento aqui nos estúdios, né, do Hubcon, era meio-dia, né? Então estamos aqui com os trabalhos do Rafael da Once. Obrigado por mais essa, Rafael, que também se adaptou para estar com a gente aqui nesse horário. E como eu dizia, nós somos esforçados em ser uma voz conservadora nesse oceano relativista. Então, os livros, né, os títulos que a gente se empenha para lançar, eles também vão nessa linha, e exatamente porque está bastante evidente a essa altura que o relativismo e o progressismo não estão nos levando para bons lugares, certo? Então, estava dizendo isso por causa do noticiário. Então, hoje a gente vai fazer um overview falando um pouco, né, do que tem por trás do noticiário. E nos nossos próximos encontros, nos próximos episódios, nós vamos comentar algumas matérias que estão no noticiário agora. E aí alguém pode perguntar, mas aí os episódios não vão ficar muito datados? Não, porque a gente vai escolher notícias, pautas, que estão para além do seu tempo, que elas são, na verdade, um sinal dos tempos, né? E não apenas algo factual, como muitas vezes se quer fazer crer. Então, por exemplo, já passou, não vai dar mais para a gente falar agora do cavalo caramelo que foi salvo lá no telhado lá no Rio Grande do Sul. Alguém tem dúvida de que essa palhaçada vai ser lembrada pelas próximas décadas? Que isso retrata não só a inabilidade de uma figura pública, mas um espírito vigente num tempo? Então, quando a gente pegar notas, né, situações como essas, nós sempre vamos buscar recortes mais profundos exatamente para ilustrar para você, para convidar você para uma reflexão sobre o que querem que a gente pense através do noticiário. Certo? Certo. Tá bem explicado ou não? Acho que sim. A propósito, qual é o esforço de vocês para se manter informadas? Como é que vocês fazem? O meu esforço é zero.
Então, eu ia falar, sinceramente, eu não me preocupo tanto com essa questão. Não sei se eu deveria me preocupar mais, inclusive. Eu ouço de muita gente assim, ai, nossa, mas você precisa ser informada, você precisa estar olhando os noticiários, pesquisando, tendo fontes. Eu acho que você e eu não. Seu pai sim. Eu sim. Mas você e eu não. Por quê? Explique. Quero ver. Não, Por quê? vocês sim também, que vocês só não se deram conta. Ah, mas então, mas... Vocês sim também. Ó, eu também vou... É uma coisa que eu tenho que confessar. Muitas vezes eu não me esforço porque a nossa mesa de casa parece o podcast. Então, esse aqui chega falando... Nossa, vocês viram que não sei o que lá e tal. Então, o informante tá aqui. E... eu nem chego assim a me preocupar do tipo, nossa, mas será que o que ele tá falando é verdade? Porque algumas pessoas talvez poderiam descrever a sua atitude para com notícias em geral como de uma pessoa chata. Ah, mas não só isso, né? Por quê? Os meus comportamentos são tidos como de uma pessoa chata em muitos temas, e por uma razão muito importante, né? Porque eu sou chato. Não, assim, porque ele pega uma notícia e aí vai comparando com outra, não sei o que. Ele mesmo começa a levantar uns dados, produzir estatística. Falou, não, porque eu calculei aqui, eu puxei o não sei das quantas do dado, não sei tal, e eu fiz um gráfico aqui, e é isso. Então, pô, tem jornalismo em casa, né? Não precisa. Então, você sabe que eu tô anotando uma coisa aqui, O quê? que eu já vou falar desse assunto. Quando você vê, por exemplo, Não entendo essa letra. uma notícia em algum portal, em algum jornal, e você vai procurar saber mais sobre o tema em outros portais, você vai se assustar com como as notícias são similares. Antigamente, no tempo que a notícia ainda era viva, você pegava o cara para se informar, ele lia o Estadão e a Folha. Sim. Porque cada um tinha uma inclinação diferente sobre os temas. Claro que aqui e ali eles convergiam. Tanto é que foi um grande escândalo na época, né? Não escândalo, assim, mas uma coisa que escandalizou as pessoas, porque a Folha e o Estadão, salvo engano, será que eu não estou falando bobagem? Acho que não. Eles lançaram uma empresa de distribuição juntos. Nossa. Por quê? Porque eles tinham interesses comuns, apesar de serem arquirrivais no mercado publicitário, né? E no mercado de assinaturas, de venda de jornal e tal. Então as pessoas achavam aquilo um negócio muito estranho, né? Mas na verdade, no quarto poder, que é a imprensa, tem muitos interesses que são convergentes, né? E que eles ou são os mesmos senhores por trás do poder, ou eles respondem aos mesmos senhores. Sim. Certo? Mas, via de regra, você queria saber sobre um assunto, sobre política, por exemplo, você lia os dois e via como é que cada um retratava uma votação no Congresso, um posicionamento de uma figura pública, etc. Porque eles tinham vieses. E é natural que os tenha, né? Então, meu querido pai, ele sempre lutou muito por um jornalismo imparcial, como ele dizia, e eu reconheço muitíssimo esforço dele. Mas um esforço um tanto vão, porque uma pessoa não deixa de ser ela quando ela está escrevendo uma notícia. Sim. Né? Ela não deixa de ter o caldo crítico que ela tem, a formação que ela tem, a cosmovisão que ela tem. Então, imparcial, não é muito provável que sejamos, né? Um juiz de direito, por mais bem vocacionado e íntegro que queira ser, consegue ser absolutamente imparcial? Não. Se ele vai julgar um crime, por exemplo, de ordem passional, digamos, um juiz criminal, certo? E ele tem um caso com alguma similaridade na família dele, aquilo vai embrulhar o estômago dele de um jeito que, por melhor que ele seja, é difícil ele permanecer estéril, não é? É muito difícil. Mas você tinha essa opção quando o jornalismo existia. Tinha muito de opinativo no jornalismo. O jornalista médio era um sujeito combativo contra o jornalismo médio de hoje em dia, que a mim me parece um indivíduo covarde, né? Intocado, corajoso apenas quando escondido atrás da sua tela, certo?
Então, com isso, hoje, quando você vai ver uma notícia em vários veículos, você vai ver basicamente a mesma notícia. Basicamente a mesma coisa. É verdade. Com frequência assustadora, um copia e cola. Às vezes até com os mesmos erros. Nossa. Antigamente, o que era uma assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa ela era mantida pelas empresas que tinham seus escritórios de assessoria, com jornalistas bem vocacionados na assessoria de imprensa, embora eles eram discriminados, porque era como se fosse o cara que não tivesse peito suficiente para ser jornalista, ele ia para assessoria de imprensa. Era o bajulador, o cara que escrevia para puxar o saco. Jornalista mesmo não defende corporação. Jornalista mesmo é o cara que é combativo, vai, Agora tá até denuncia. um pouquinho na moda, né? O quê? Ser de assessoria de imprensa. Não, agora o cara bem vocacionado é assessor de imprensa. É. Porque ele tem uma vocação para fazer Claro. um bom trabalho, Sim. escrever como tem que escrever, conseguir Ele entende, transitar. Ele isso aí. entende a empresa, entende a linguagem. Tem que ser um bom entende- contador de história. exatamente. E é o cara que é mais bem remunerado. Sim. Certo? Então, inverteu-se a mão. Nossa. O cara que tem o melhor texto, o melhor contador de história, hoje, via de regra, ele vai para o jornalismo Parece. corporativo. Antigamente, o assessor de imprensa escrevia alguma coisa, então, eu quero vender essa caneca. Vou falar tudo que tem de bom dessa caneca, etc e tal. O cara que era jornalista olhava e falava, isso aqui tem mais interesse para o leitor ou mais interesse para a corporação? Para a corporação, rasga, tchau, não quero. Certo? Mas, por exemplo, outro dia, nosso grande amigo Denis, né, na pandemia, lançou um túnel inflável que sanitizava o carrinho. Ele esterilizava o carrinho para não ter vírus, né? O nosso querido Paulo Manso, né, assessor de imprensa fantástico, escreveu um belo texto falando dos benefícios daquilo para a população e mandou para todos os veículos. Os veículos vieram atrás do Paulo, falou, pô, isso é legal, isso importa para a população. Vários veículos quiseram contar essa história, mas ligaram para o Paulo para perguntar, e aí, mas como é que é? Fazendo novas perguntas, certo? Então você viu a mesma matéria, salvo engano, no SBT, na Record, na Bandeirantes, talvez tenha saído na Globo também, mas não foi a mesma matéria, era o mesmo assunto. Sim. Cada um deu um enfoque próprio, porque nos grandes veículos ainda tem um ou outro editor, certo? Editor mesmo, né? Hoje em dia, né, com exceção de caras hiper bem vocacionados e super profissionais como o Paulo, que é um gigante da comunicação, o assessor de imprensa manda o texto para os veículos, os veículos copiam e colam ipsis literis. Sim. A mesma notícia, exatamente a mesma, sai num monte de veículo. Por quê? Porque não compensa fazer jornalismo, as redações estão cada vez mais enxutas, certo? Não tem jornalista para olhar aquele release e pentear, fazer mais pergunta. E não tem gente também com cognição pra escrever. O cara não sabe ler, como é Nem que vai pra saber? ler. O Então, cara eu não ia falar. consegue ler, não consegue escrever. Aí ele lê aquilo lá, não entende bolhufas, e aí ele não consegue discorrer sobre o assunto, né? Exatamente. Mas isso também deve se... Eu esqueci a palavra. Mas isso também deve ser ocasionado, assim, por uma falta de capacidade também do público, não é? Porque se nem os Claro. jornalistas Claro. têm essa capacidade, assim, pra apreender e fazer uma síntese, mudar um pouquinho ali da vertente, do viés do texto, então isso provavelmente também significa que o público não vai exige. ter... que não vai exigir, não Eles vai não- ter essa... Teu raciocínio está perfeito. O público não sabe exigir isso, não tem qualificação para exigir. Logo não existe a demanda. Logo a entrega não faz falta. Eu não vejo muitas pessoas... eu acho que isso se comprova porque eu não vejo muito as pessoas se queixando dessa questão do jornalismo hoje em dia. Não tem Eu não vejo as condição pra pessoas isso. falando, Não tipo... tem. Verdade. Nossa, E- as notícias estão iguais. Eu E nunca eu vejo ninguém falando quero, isso. e eu quero aqui me corrigir, porque eu falei pra vocês que, assim, de fato, eu penso assim, que na minha realidade, da minha vida, eu acho que eu parar pra ver as notícias, principalmente dentro dessa realidade que a gente vive hoje, pra mim é um atraso, entendeu? Então, a gente até já falou disso, né, no Sal, essa coisa das pessoas que começam a ver muito, e isso começa a consumir as pessoas e tal, né, que fica um pouco complicado. Mas,
eu não lembro agora quando que começou. Tem um jornal que, além de tudo, né, ele é interativo, tá na internet, porque hoje a gente também não tem mais a cultura que eu e o Fábio crescemos. A Maria Clara praticamente nem viu, né, Maria Clara, jornal na mão, assim. Você viu, assim, pequena, mas eu peguei, não como a sim, gente. Meu pai pegava e via o jornal no chão da sala. Olha, então... Me dava o caderno, a folhinha. Eu lembro da mesa, do café, às vezes, com um jornal e tal. E isso que era uma coisa que não era tanto hábito do meu pai, assim. Não era como o seu pai, por exemplo, que era do trabalho dele, ele diariamente via e tal. Mas eu lembro várias vezes meu pai abrindo o jornal na mesa, não sei o que e tal. Vocês já não cresceram com essa realidade, né? Mas tem um jornal, agora, que ele é da empresa do Arno Alcântara. Que é o Brasil Sem Medo. Então, esse jornal, ele tem jornalistas, é bonito de ver, gente. Você percebe, puta cara, né? Você percebe a diferença do trabalho, até do repórter. Tanto que eles tinham mandado uma repórter lá pro sul, eu até comecei a segui-la no Instagram, porque assim, tem uma consistência ao trabalho da pessoa, e é o que você falou. Não tem como você separar a pessoa... né, do trabalho que ela tá ali fazendo. Então, ela precisa escrever um texto, ela precisa ali entrevistar alguém, ela precisa usar quem ela é. E eu tenho percebido isso nesse jornal, no Brasil Sem Medo. Então, eu não entro com, né, todos os dias. Eu até pensei uma época da gente assinar por conta das crianças e tal. Mas vamos ver, quem sabe a gente faz isso depois. Mas eu entro de vez em quando e aí eu vou ler. E é muito interessante, porque eles vão colocando a situação do que está acontecendo. E principalmente se você pegar um UOL da vida, né, Folha de São Paulo, qualquer coisa assim, e pegar a matéria deles, porque faz muita diferença. É muito interessante. Tem mais essência, né? Você sabe que... Conteúdo de verdade, né? Ainda para falar disso e falar um pouco sobre o que tem por trás do noticiário, né? Vou me lembrar do meu saudosíssimo irmão, Túlio Montenegro. Ele esteve aqui em Guarulhos e viu o jornal. Eu falei, como é que vocês fazem para manter o jornal em todo lugar que vocês têm, né? Eu falei, porque o jornal é gratuito. Eu falei, como assim gratuito? De onde vem o dinheiro? Eu falei, de onde vem o dinheiro de todos os veículos, inclusive os que são vendidos, né? Como assim? Não vive da renda em banca? Não. A renda em banca e dos assinantes não paga muitas vezes o próprio custo de logística para fazer chegar o jornal. Sim. Certo? E aí aquilo foi muito intrigante para ele. E aí eu falei para ele, veja, Túlio, a Globo, você assiste lá a Globo? Ele, não, eu não assisto a Globo. Tá bom, o que você assiste? Bandeirante? O que for. Você não paga para ver a novela, para ver o noticiário, né? A TV é gratuita. Então, de onde vem o dinheiro? Dos anunciantes. Qual que é a lógica? Sempre. Se eu tenho um bom conteúdo gratuito, eu congrego muita audiência, logo eu tenho muita gente com quem conversar para dizer para o anunciante, olha, eu falo com tantos milhões de cara, certo? Os nego quer anunciar para quem fala com muita gente, normal, né? Então, beleza. Então, nas agências, você vai lá, o que os nego quer saber é qual é teu alcance. Sim. Né? Beleza. Aí, ele falou, mas é muito legal isso e tal. Então, quando você tem um jornal com muito assinante, às vezes o setor de assinatura era deficitário já na minha época. Só que você tem para o mercado anunciante como dizer, olha, eu tenho tantos assinantes. Sim. Ou seja, você tem um público numeroso e qualificado. Que é o cara que paga para se informar. Certo? Entendi e tal. Beleza. Então, vamos entender o seguinte. Hoje, venda em banco ou assinatura é importante para algum veículo de comunicação? Via de regra, não. Certo? Então, se ele não vive disso, do que ele tem que viver? Os jornais, de há muito no Brasil, mas de há muito, eles vivem ou porque eles têm um grande alcance e, portanto, têm força comercial, né? A gente teve jornais aqui, revistas, a revista Weekend, por exemplo, ela nem tratava de assuntos políticos, ela vivia dos anunciantes. Né? Então, ou você vai ter eficiência comercial, o que é muito difícil nos dias de hoje, com internet, etc e tal, ou você vai viver de algum conchavo político. Você tem que ser importante para algum governo. E as verbas públicas
são despejadas de suas arcas nos bolsos desses caras. Lá atrás, no governo de Fernando Henrique, será que foi? Não lembro agora. Acho que foi no governo do PSDB, aquele PT amarelo, sabe? Então, acho que foi, não lembro bem, que teve o escândalo do Valério Duto. Não, já era o Lula, já. Já é? Acho que já era o Lula. Infelizmente não lembro. Mas o tal do Marcos Valério, que tinha as agências e tal, salvo o melhor juízo, não confio muito, porque a minha memória pode estar me traindo, né? Mas ele já atuava na época do PSDB. Se não foi na época do PSDB, foi na do PT, que eu acho que foi o que aconteceu, que teve escândalo com Duda Mendonça, verbas de campanha, enfim, aquela coisa do Brasil, né? Se ele não foi pego na época do PSDB, já tinha relações com o governo do PSDB. Como que em muitos casos de corrupção, como que funciona? A agência vende o anúncio, certo? Sim. Aí ela cobra lá o valor, fica com a taxa dela, que é os 20%, paga o veículo e, teoricamente, está tudo resolvido, certo? Só que nos casos de corrupção, o que tem, como em muitos outros contratos, é uma devolução do dinheiro. Como é uma área que era pouco, digamos assim... o critério é meio subjetivo. Ninguém vai considerar. Não tinha muito como fazer uma medição muito clara e tal coisa. Então os caras colocavam rios de dinheiro ali e usavam aquilo como veículo preferencial de limpar o dinheiro para conseguir devolver para os políticos. Né? Isso em todas as instâncias se viu. Né? Se viu isso no cenário nacional, também foi visto isso no cenário municipal, estadual, né? Isso era uma prática, vamos dizer assim. Né? Então é um veículo de corrupção. Mesmo que não tenha esse retorno financeiro, muitas vezes os veículos que vão ser privilegiados na distribuição de verbas são aqueles que não batem, então é uma forma de comprar o silêncio, ou aqueles que batem nos outros, ou seja, é uma forma de comprar força, poder, para você dizer aquilo que você quer. Então, para defender os contratos do que é indefensável. Então, por exemplo, é possível que um governo compre uniforme para dar para as crianças no seu mandato, no seu governo, um prefeito, né? Porque tem verba carimbada da educação. Você tem que gastar um tanto, você tem que achar um jeito de gastar. O que para mim, inclusive, é uma excrescência, mas ok. Então, quando já não tem mais com o que gastar, o cara tem que ficar procurando. Aí vai e compra o uniforme. Tem um veículo que é alinhado, vai lá pro veículo e fala, fala aí que nós estamos dando uniforme, que é muito legal para as crianças, porque é uma roupa a menos que a família tem que comprar e tal. Tem algo de positivo mesmo nisso. Mas o governo não está comprando aquilo para causar o benefício para a população. É porque muitas vezes ele vai ter um acordo com o fornecedor que vai fazer uma devolução de bola e tal. Infelizmente, isso é uma coisa que existe, né? Então, eu estou falando aqui de uma teoria, não estou falando de algo específico, né? Sim. Mas, infelizmente, acontece muito mais do que a gente gostaria, né? Então, toda vez que você vê o noticiário, seria muito importante que você pudesse tentar compreender minimamente o que é que tem por trás daquilo. Porque notícia pura mesmo, só do teu interesse, é bem difícil de ter. Sim. No geral, alguém está enlatando alguma merda para você engolir. Certo? A sua cara é ficar atento para não comer merda. É isso. Simples assim. Ai, E há quanto tempo vocês acham que o jornalismo se encontra nesse cenário? Teve algum acontecimento, algum período em que isso começou a se agravar de forma mais preocupante? Eu vou fazer uma brincadeira aqui que vocês, né, que a piada é boa, né? Desde que eu saí. Desde que eu saí do jornalismo. Cara, é muito pretensioso, né? Imagina, a gente fazia jornalismo já muito pequeno, em Guarulhos, um jornal de cidade e tal, né? E é bem na verdade, quando eu saí do ramo, a gente já não fazia jornalismo mesmo, hard news, né? A gente já fazia um jornalismo muito mais leve, Sim. Porque a gente já tinha revista, não era mais jornal, já quase 10 anos de revistas naquela época, em que a gente tinha saído do hard news exatamente porque assim, a gente percebia que era esforço máximo para resultado mínimo. Sim. Né? Mas naquela altura ainda tinha jornalismo sendo feito, não exatamente por nós. O nosso era um jornalismo de variedades. Sim. A revista, ela tinha o intuito de fazer as pessoas gostarem da cidade. Então a gente não tratava de notícia ruim.
certo? Sim. A gente falava dos bons restaurantes pra ir. E tinha uma excelência, né? Era uma revista assim que as pessoas amavam. Era conteúdo muito bem As pessoas produzido. chegavam pra gente e falavam, ai, eu adoro. Ai, chega no meu condomínio, ai, não vejo a hora que chega. As pessoas Dava um esperavam. quentinho Eu vou dizer mesmo, pra né? você que eu mesma, eu esperava. Era chegar gostoso. sexta-feira pra poder pegar a revista, porque era gostoso. Era gostoso, é. Era. Eu, imodestamente, vou dizer que nós, né, nosso time, né, as muitas valorosas pessoas que trabalharam com a gente, as nem tão valorosas também, deram contribuição importante para que... Né, Rafael? O Rafael que... É piada interna, piada gente. interna. É piada interna. Isso É piada interna. Então, Você não entenderia. você, Nem não eu. tem- Não muito tem a ver difícil, com o é. Rafael, não, mas é piada interna. Então. O Rafael, que faz o nosso Sal Podcast aqui, que cuida da técnica, eu conheci o Rafael na revista. Tem uns 15 anos isso, Rafael? 2011, 13 anos. Estamos juntos há 13 anos. Eu menti pra alguém essa semana, Rafael. Falei que a gente se conhece há uns 15 anos. Eu menti sem querer pra alguém. Desenhos, não dá nada. É quase isso. Quase isso. Então, o Rafael fez... Putz, fotografou muita coisa, muitas casas legais aqui, muitos destinos, passeios, coisas muito legais pra fazer. Não me lembro do Rafael ter ido fotografar alguma notícia quente assim, né, Rafael? Então a gente já não fazia. Mas a brincadeira é nesse sentido. Então, ó, 13 anos atrás nós começamos, eu e o Rafael, a trabalhar juntos. A Weekend começou antes. Portanto, o Rafael, quando chegou, a gente já tinha 1 ano ou 2 anos de casa. Não, amor. O Weekend é do ano que a Maria nasceu, um pouquinho depois. 2006. Quando a viu? gente fez a Jardins, o Rafa tá falando aqui nos bastidores. Então a Weekend já existia. É 17, eu ia falar 15 anos, então é 17 anos. Então nessa época ainda existia jornalismo, não feito por nós, mas ainda existia. Não, mas eu acho que a Maria Clara, você tá falando dessa relação, né, do jornalismo com as coisas, é isso que você tava falando? Desde quando isso Perguntou do jornalismo de qualidade, aquilo que você podia ler e ter quando- alguma confiabilidade. Sim, é isso? Tá. Tipo, quando a maioria dos profissionais... É que eu também não sei se é a maioria, mas quando Não. tinham bons profissionais trabalhando. Mas o seu assim. pai tem razão, foi depois mesmo Uns que 20 acabou. anos. então. Já era ruim já na época Sabe da o que Weekend. aconteceu? Já era ruim. É que Já não era é. uma bosta como é agora. Mas eu acho que assim, o acesso à internet, ele piorou significativamente toda essa questão. Tanto que existe um meme, e até as pessoas usam isso corriqueiramente, né? De falar assim, hoje vai ser mandado um estagiário embora, né? É. Por quê? Porque quando a gente começou a perceber que teve mesmo, né? Quando a internet começou a crescer muito nessa coisa, vamos precisar fazer aqui o jornal também, né? Como um portal na internet, não sei o quê, nananana. Você não tinha quem entendia de internet. Só molecada. Era a molecada. E essa Muito bem molecada, observado. eles entendiam de todo o sistema. Beleza, eu vou colocar aqui, O é o ambiente. discador, né? Vai entrar a internet, não sei o que. Se desse um problema, eles davam um jeito de resolver e tal. Só que eles não tinham... Repertório. Não tinha repertório pra escrever. E muitas vezes, assim, dava um BO lá, o cara tinha que falar, né? Não, coloca aí um título, faz não sei o quê. E era o estagiário que fazia. Não, que isso era que- o molequinho que entendia da internet, que já tava esperto já nesse mundo, entendeu? Então, a coisa toda, eu percebo que começou a se desenvolver um pouco por aí. Então, é um meme que dura até hoje, você falar, né? O Hoje vai estagiário ser vai um ser- estagiário mandado embora. Nossa, faz todo sentido agora que Entendeu? você falou isso. Você fala, filho? Porque uma coisa, eu acho que isso se conecta, assim, com algo que eu admiro muito em algumas empresas e algo que eu fico muito, tipo... Assim, decepção, sabe? Quando eu percebo que algum lugar que eu gosto não tem na equipe, assim, sabe? Que é comunhão entre os funcionários, entre as pessoas que estão trabalhando. Desde, tipo assim, do chefe, assim, da parada toda, até a pessoa que serve o café, não sei o quê. Tudo
parece que dá certo quando essas pessoas estão todas no mesmo pique, no mesmo pace. Elas estão quase que pensando assim num efeito colmeia. E quando algo precisa ser mudado, porque alguma novidade está acontecendo, porque tá tendo o advento de alguma coisa assim muito espalhafatosa, como a internet, por exemplo, você precisa trazer alguma mudança também pro time, às vezes, pro modus operandi da coisa toda. E às vezes isso desconfigura assim a produção e vai, tipo, ocasionando uma perda de qualidade. E eu imagino que tenha sido isso, porque principalmente do que eu via na revista, assim, nas coisas com as quais você trabalhava nesse sentido, eu sempre tive a impressão de que nesse meio é comum as pessoas ficarem trabalhando por muitos anos e o time não mudar tanto. Faz sentido? Por muito tempo foi, né? Mas depois de um tempo isso também foi se perdendo com a degradação da qualidade da mão de obra. Então, mas Porque você imagina, isso que eu quis dizer. Eu já trabalhei com tantos jornalistas que eu já não poderia contar. Dezenas e dezenas e dezenas. E entrevistei, portanto, sei lá, talvez mais de uma centena de jornalistas, não saberia dizer. E era muito comum, na época que a faculdade era ruim, não esse lixo. Não é agora. Era quando ela era só ruim. Quando ela era ruim. Ela era ruim com força, mas ela era 10, 15 vezes melhor do que agora. Certo? Você ia contratar o jornalista, o desafio era conseguir um cara que soubesse escrever corretamente, minimamente corretamente. Que o texto parasse em pé. O cara saía da faculdade de jornalismo com um texto que não para em pé. Certo? Pudera. O cara sai do colegial sem saber ler e escrever normal. Imagina agora, gente. Certo? O cara é um analfabeto funcional. Então, hoje, você, assim, a gente viu coisas assim, realmente do arco da velha. Agora, o que a sua mãe falou é muito interessante, porque a molecada que operava o negócio começou a ganhar cartaz nos lugares, certo? E aí eles entendiam como é que funcionavam as métricas, certo? Deu bom, não deu bom, etc e tal, pá. E aí eles começaram a observar que os textos curtos iam melhor, certo? E aí você imagina aquele 400ão, que é o cara que é jornalista mesmo, que apura o texto, que vai atrás, que vai cavucar e tal. Não tinha espaço para ele dizer. Não. Certo? Ele perde o espaço. Eu me lembro das muitas vezes que nós revisitamos a nossa diagramação dos jornais ou revista para fazer de uma forma que ficasse mais curto, para as pessoas se interessarem, porque era tudo pilular. Já tinha que ser pílula. Nós tínhamos, no final da editora, a revista Weekend e a revista RG. E elas eram feitas com um rigor, com um zelo, que já na nossa época era muito raro de se encontrar. Sim, e sim. que, portanto, o mercado já não ligava mais. A gente já era anacrônico no final da editora, porque ninguém ligava para a qualidade editorial, entendeu? O povo comprava revista, anúncio em revista, de figura, entendeu? Sabe o cara que só sabe ler as figuras? O povo gostava mesmo, era do social, não sei o que e tal. Ou seja, não adiantava a gente criticar, quem estava errado era a gente. E a gente falou, bom, esse jogo nós não vamos jogar. Então... Era uma dedicação, né, Fak? Pois é. E a gente tinha as duas revistas com linguagem absolutamente distintas. Tinha coisa que ia para uma e que não ia para outra e vice-versa. A gente costumava dizer o seguinte, que a Weekend era uma revista para a pessoa devorar. E a RG era uma revista para a pessoa degustar. Era uma revista que ficava ali rebolando na sala várias vezes, ela ia, voltava, o cara deu uma matéria, depois lia outra, o povo se deliciava com aquilo. Era uma leitura... Era uma relação diferente com cada tipo de título. A diagramação era diferente, a densidade do texto era outra, a editoria era outra. Tem gente que trabalhou com a gente, que escrevia na revista, certo? Talvez tenha gente que passou por lá até pela edição de texto, que não conseguia entender essa dinâmica. Jura? Sim, o leitor, ele era levado a essa relação com o título sem perceber, né? Sim. Porque a gente precisava andar no ritmo dele e, de alguma forma, tentar fazer com que eles também acompanhassem nosso ritmo, né? Então, na Weekend eu tinha que dar retorno para o anunciante, eu precisava fazer o cara consumir a revista inteira. Na RG era uma coisa mais de marca, e a gente abria o jogo para o anunciante. Falava, ó, aqui você não espera o telefone tocar, aqui é para reforço de marca, é importante você estar nessa revista, por isso, aquilo. Ó, você quer fazer o caixa girar? Aqui é Era na uma Weekend revista e tal. que as pessoas colecionavam, né? Sim, muita gente colecionava, muita Tanto gente. que isso tudo é tão verdade, assim,
Eu nunca me toquei dessas coisas. Pra mim, isso tá sendo um episódio muito interessante, né? Porque eu tô revisitando alguns aspectos da minha infância. Da sua história, E, tipo, que estão começando a fazer sentido, assim, por isso que eu me sentia assim, assado, quando tal coisa acontecia. E eu lembro que eu lia a Weekend. E pra mim era uma coisa, assim, comum, eu criança pegar e eu ler ela inteira. Agora, a RG, eu não tocava na RG, porque ela tinha uma cara muito séria. Eu ficava, tipo, sei lá, eu não tinha vontade de... densidade mesmo. Ela era mais densa. A Weekend era mais jovial e tal, né? Então, assim, ó, coisa simples. Ó, o logotipo da Weekend, né, originalmente, ele era uma letra italizada. Já tem um movimento, certo? A RG era fina, leve a letra, certo? Tudo isso, imagina, os pobres dos designers hoje não entendem nada disso. Não. Os caras comem terra, judiação. Né? Designer entende, mas um monte de gente que se diz designer nunca nem perceberia isso, né? Não consegue perceber essa dinâmica. Aí a RG, a letra é robusta, né? Ela é mais pesadona, o papel, né, da capa é mais pesado, a lombada era quadrada, ou seja, era isso, era uma coisa de maior densidade. Agora veja, ainda voltando para a molecada do jornalismo, nessa mesma época começou, né, o chat, como é que chamava mesmo? SMS, não, MSN. Tinha um antes ainda, que era o ICQ. Obrigado, Rafa. Então, no chat começou a se escrever errado. E o escrever errado se institucionalizou. VC, beleza, BLZ, né? Então, tudo é TD, são essas coisas. Contração das palavras, né? E que é escrever errado, né? Então, começou a ser exigido cada vez mais nos veículos textos curtos. E assim surgiram os leitores de manchete das redes sociais. Certo? Então, por que você vai se preocupar com o texto se ninguém vai ler? Sim. As pessoas se sentem informadas pelas manchetes. E estão cada vez mais idiotizadas. Mas você ia dizer uma coisa, eu te cortei. Não, então, não me cortou não, eu tava esperando. Que tem a ver com o que a Maria Clara tava falando e com o que você tava falando. Eu percebo, não sei se é exatamente isso, mas de algumas poucas pessoas aqui que eu vejo pelo Instagram, que vocês sabem que é uma rede social que eu gosto, né? Eu percebo que tem alguns profissionais, principalmente... eu não sei nem se eles são exatamente... Não dá para ser só da área de marketing. Eles têm que ser bons copywriters, que hoje tem esse nome bonito, né? Sim. Que eu acho que é o verdadeiro jornalista, né? Ou não? Eu acho que você está correta, muito embora quem vai nos ouvir talvez fale, não, vai falar, nossa, que loucura. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu ia dizer exatamente disso, porque esses profissionais, eu lembrei aqui de duas blogueiras que são irmãs, que é posso falar aqui, acho que não tem problema, né? A Má Tranquese e a Lu Tranquese. Elas têm uma equipe, gente, maravilhosa. Porque assim, elas conseguem, como elas são irmãs, às vezes viajam juntas, por exemplo, agora. Uma foi levar o filho para fazer um curso nos Estados Unidos. Aí a outra irmã, vou com você, a gente vai fazer nossa viagem que elas fazem com o menino, uma vez por ano elas levam o menino para passear. E aí, o que elas fazem? A equipe delas vai lá, nas empresas com que elas já têm, né, influência e tal, e fala, olha, eu estou indo para Nova York, quer que eu mostre sua roupa? Quero sim. Elas fazem lá um baita contrato e elas precisam de texto para entregar, entendeu? E para elas contarem a história e ficar bonito. Cara, elas conseguem fazer de um jeito tão legal. Tá ficando tão bonito o trabalho delas. Eu acho que elas estão com uma equipe assim maravilhosa. E a Má Tranquese, ela sempre coloca nos stories dela pedidos de jornalista, de profissional de social media, de marqueteiro, entendeu? Sim. Então eu percebo que essa mesma internet que fez tudo virar uma bagunça nessa área, também tá, de algum jeito agora, tentando colocar as coisas no trilho de novo.
Eu acho que não vai Você acontecer. acha que não? Sabe por quê? O que acontece é assim, né? De olhar pra pessoa, né? Não mais pra... Os bem-sucedidos vão fazer isso. Isso, é. Né? Mas a massa, Grandes, a né? massa nunca vai entender isso, porque assim, as pessoas não conseguem perceber para onde o texto de um sujeito bem vocacionado as está levando. As pessoas são muito facilmente manobráveis porque elas não têm... O que acontece? Os caras que estão hoje aprendendo a conversar na internet, a escrever para a internet ou para o que quer que seja, eles estão aprendendo os 7 passos, os 10 truques, os 3 pilares. Que é o tal do hack, né? Eles querem os Rápido. hacks. Eles querem a fórmula, certo? Entendi. Você tem cada vez mais fórmula e menos essência. Porque Tá. as pessoas não conseguem capturar a universalidade das coisas, certo? E aí eu vou dizer um negócio pra vocês que assim, né? Eu sou suspeitíssimo pra falar. Mas, por exemplo, um sujeito que é católico, ele vai ter se ele for católico mesmo, ele tem uma facilidade maior em alguns aspectos, porque é a igreja dos universais, certo? Aliás, a igreja católica é porque Católico a igreja universal não é aquela. universal, A universal católica mesmo é o sinônimo sinônimo não, o significado de católica é exatamente essa universalidade. Quando a gente fala de universal, não é porque está no universo inteiro só, né? É porque os universais, aquelas coisas que são e que não adianta você questionar, elas apenas são, né? Elas é que dão razão para todas as outras coisas, elas é que sustentam todos os outros saberes, toda a matéria, toda a não matéria, enfim, tudo está apoiado nessas verdades supremas, indiscutíveis e muitas vezes incompreensíveis, certo? Então, na medida em que você tenta proximidade com esses universais, você vai conseguindo ficar mais sacado sobre as coisas, sobre as intenções das pessoas, sobre os comportamentos humanos, tem algumas coisas que vão se tornando um pouco mais previsíveis. Os interesses também. Os interesses, as motivações e as motivações de um tempo. Então hoje as pessoas falam, mas por que você não pode? Você tem que ler, você tem que se informar, porque senão você fica alienado. Não. Quanto mais você se informa de hard news, das notícias, mais alienado você fica. Sim. Porque você se torna cada vez mais um bovino, certo? Uma massa de manobra, um inocente útil daquilo que querem que você pense. O que você tem que buscar é o contrário, é entender o espírito do tempo presente. Toda a informação que você vai buscar, e muitas vezes ela vai ter que ser lá para trás, ela não é informação quente. Porque o que vai te fazer entender o espírito do tempo presente é o que você falou lá no começo, o tal do repertório. Sim. Que você vai buscar onde? Na Na história história. contada Esse é o problema. Do jeito Então. certo. A história que você aprende na escola, ela foi feita para te enganar. Certo? Então, vamos usar um termo simples. Saiu uma notícia no UOL hoje sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, quem foi Maria da Penha? Você vai olhar lá, tal, muita gente pensa inclusive que é uma mulher que já morreu, etc e tal. Não, tá viva. Maria da Penha tá viva e tal, né? Eu achei que ela já tinha morrido. Todo mundo acha, certo? Todo mundo acha. Pô, Lei Maria da Penha, não sei o que, pá, certo? Vai falar de uma figura que sofreu o indizível, segundo contado por ela, né? E que, portanto, inspirou essa lei protetiva da mulher. Beleza, né? Então, mas aí você precisa dar uma pesquisada. Sugiro você dar uma olhada lá no Brasil Paralelo. Dá uma olhada lá, sim, com quem não quer nada. De repente, você pode ver que tem uma história um pouco diferente, certo? E aí, o que o UOL deu hoje? Por exemplo, vamos ver lá. O UOL falou o seguinte, Maria da Penha terá proteção do Estado após ameaças da extrema-direita. da extrema-direita. Extrema-direita. Como se o Brasil tivesse uma extrema-direita. Certo? Ai, tem que rir. Não tem sequer uma extrema-esquerda. Certo? Mas tá muito mais perto de ter uma extrema-esquerda do que uma extrema-direita. E se você tá aqui e já tá reclamando que o Fábio falou pra você ver Brasil Paralelo, já tá achando que a gente também é extrema-direita, é melhor você ver, hein? Melhor Vai você ver. pesquisar. E não me confunda com esses espectros simplistas. Não, e aí sabe o que você Eu sou faz? conservador, mas não sou direitista. É, Certo? graças a Deus. Ah, então você é esquerdista. Não. Ah, então você é mureteiro. Não. Né? De novo, a gente precisa entender um pouco mais a fundo as coisas pra gente não se deixar engolfar por esses títulos. Mas diga, filha. Não, então, se a pessoa se incomoda
porque disseram pra ela ver Brasil Paralelo, então veja Brasil Paralelo e outras fontes que você gosta e outras fontes que você não gosta. Gente, é assim que se faz uma pesquisa, entendeu? Eu acho que isso é um problema também do jornalismo e dessa questão de se informar no nosso tempo. A gente fica ofendido quando alguém cita uma fonte pra gente. Exatamente. Não dá pra Verdade. ficar ofendido. E mesmo que a fonte seja ruim, tipo assim, portal Zé Ruela da esquina. Aham. Cara, olha o portal Zé Ruela da esquina. Só Só que olha. você olha o que você também acha bom, olha o outro, olha não sei o quê. Porque aí você tem comparativos, né? Poxa. Eu vejo muita merda. Eu vejo, de propósito, É. certo? Porque eu quero compreender. Quero aprofundar a percepção, ver de onde é que vem as coisas. Esse é o convite. Então, ó, eu tô vendo aqui que a matéria é assinada por Jamil Chad e Christian Phoebe. Será que a Christian Phoebe é filha da Lilian Whit Phoebe? Será que é? Deve ser, né? Talvez, né? Então, e aí, tá assim, reportagem, mas tá na coluna do Jamil Chad. E aí, quando você vai lendo a matéria, você vai percebendo que ela tem um viés bastante claro, né? E é curioso porque o UOL foi um dia uma referência no sentido de que a Folha de São Paulo, pra você ter ideia, a gente usava nas nossas revistas o manual de redação estilo da Folha, porque ela era para nós assim uma referência de jornalismo. Que bons tempos aqueles, que saudade. E aí o UOL era o portal da Folha, e ele era pequenininho no começo, certo? Era a Folha e o UOL, certo? Hoje em dia é o contrário, certo? Então, a propósito, o UOL é o portal que eu mais leio. Por que o portal é o que eu mais leio, o UOL? Porque ele é o que eu mais confio, porque ele é o melhor jornalismo? Não, porque ele é lido por mais gente, certo? A propósito, o UOL é uma merda, na minha opinião. Uma merda, mas merda pura, assim. É raro ter alguma coisa que se salve no UOL. Eu falo, Fábio, então o que é isso? É um exercício de masoquismo da sua parte? Não, é porque para as motivações do meu trabalho, eu preciso compreender o espírito do tempo presente. Eu preciso compreender para onde estão indo as motivações, os interesses, né? E o UOL é fantástico para isso. Para mim, o UOL é perfeito. Para mim, minha opinião, o UOL é perfeito para você entender a que nível está, né? Qual é a profundidade, a velocidade, né? O ritmo com o qual a idiotização das pessoas está caminhando. Para mim, o UOL serve a esse intuito. Agora, você pode discordar de mim, achar o UOL um baita modelo de jornalismo e que o idiota seja eu. Aí você pode entrar na fila, né? Então, tá dito aqui que o UOL é uma fonte que eu uso com bastante frequência para me informar, certo? De novo, eu estou me informando sobre até que ponto, a quantas anda a idiotização do ser humano, certo? Sobretudo o ser humano brasileiro. Muito bem. Aí, eu tenho uma outra fonte que eu vejo com bastante frequência. Mas essa eu vou contar no próximo episódio. Vai? Vou contar no próximo episódio. Tá bom. A gente continua essa conversa. O que vocês acham? Tá. O que vocês acham? Eu gosto, eu acho que tá rendendo bem. Você vai se surpreender com a minha outra fonte de informação e de atualização. Mas, por hora, a gente agradece você por nos acompanhar até aqui. Gostei bastante desse episódio. Eu também, eu achei bem legal. E vamos seguir no próximo e a gente espera contar com a sua presença, com as suas opiniões, inclusive com as suas discordâncias. Pode bater que a gente assimila bem o golpe. Até semana que vem. Deus Deixa abençoe seu você. like. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.